Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócios e hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante com Alisson Matheus. Nós vamos falar sobre o que, Alisson? Sobre atualidades trabalhistas, né? Ele nem gosta de Não, trabalhista. quase nada. Gente, eu sou Joyce Florencio e você vai ficar aqui com a gente. Ficou com dúvida? Lembra, coloca nos comentários ou vai direto no nosso @gestãoarretada que nós vamos te ajudar e responder as suas dúvidas. Então, pega teu café e vem com a gente. Bora lá, Alisson, quais são as atualidades da área trabalhista aí para essa galera, tanto o empreendedor como o próprio colaborador? Exatamente, Joyce. Uma área para estar em constante mudança, né? Todo mês, quase todo mês, a gente tem alguma atualização, que é muito importante, não só para as empresas, mas para os colaboradores ficarem sabendo e ficarem atentos a todas essas mudanças. A primeira atualidade que a gente vai trazer foi que aconteceu agora no dia 1º de maio, né? Nós tivemos uma atualização do salário mínimo nacional. Nós tínhamos um salário mínimo, né, de R$ 1.302. E agora em maio, como foi prometido, a gente teve uma atualização, subiu R$ 18. Então agora o salário mínimo nacional é R$ 1.320. Lembrando, né, Alisson, que o empreendedor precisa saber que vai existir um aumento porque tem um recálculo, não é isso? Exatamente. A partir do momento que há uma mudança desse tipo, né, uma mudança que vai impactar a todos os setores, os colaboradores que recebem abaixo do mínimo, eles passam a ter uma atualização salarial. Então, muitas vezes, nem o empregador sabe, nem o trabalhador, porque acha que é uma promessa, acha que é mentira, porque saiu nas redes sociais. A gente sabe que nem tudo que sai nas redes sociais é verdade, mas a do salário mínimo é verdade, já está em validade, já iniciou, né, na verdade, desde o dia 1º de maio. E aí, pro cálculo, tem que contar janeiro? Não, nesse caso não. A gente está falando do salário mínimo nacional. Mínimo, né? Então, assim, não tem essa questão do recálculo por conta dos meses passados, não. O salário mínimo nacional, o novo salário mínimo, ele tem validade e início a partir de maio. O que passou para trás, foi para trás, era o antigo ainda. Ah, então, no caso, o recálculo só vai acontecer quando a pessoa recebe mais do que um salário mínimo. Mas nesse ponto que tu tá falando, Joyce, nós vamos falando de acordos sindicais. Acordos sindicais acontece todos os anos, e aí nos acordos sindicais que estabelecem o salário mínimo da categoria, o aumento para quem recebe acima do mínimo, aí nesse caso existe sim um pagamento retroativo. Mas hoje o salário mínimo nacional que a gente fala, né, o 1.320, ele não existe essa regra. Ele basta só apenas a atualização para aqueles colaboradores que recebem o mínimo nacional. Interessante isso que você falou, Alisson, porque as pessoas meio que julgam bastante a questão dos sindicatos, né? Explica só assim, por alto, qual é a importância dos sindicatos hoje, assim, o que é que os sindicatos lutam para poder se valer como direito para os funcionários, colaboradores? Há muito tempo já o acordo sindical, aquela parte da filiação das empresas com o sindicato, ele não é mais obrigado, né? Existe muito essa contradição de saber, eu posso me filiar a um sindicato, eu tenho que seguir alguma convenção coletiva. E aí a gente fala que depende muito de alguns sistemas, né? Por exemplo, você não é obrigado a se filiar a nenhum sindicato, a pagar aquela contribuição que todo ano você tinha que pagar para o sindicato, para que você tivesse lá os direitos que eles propõem. Mas você não é obrigado a se filiar, mas você é obrigado a seguir uma convenção coletiva. Porque senão, Joyce, fica uma bagunça, é uma casa de todo mundo, né? Se você não seguir uma convenção coletiva, se você não seguir um sindicato, acaba que você fica sem resguardo para algumas decisões. Por exemplo, a gente está em um município X e esse município ele tem alguns feriados, ou ele propõe algum tipo de pagamento extra para o funcionário, ou quando pode abrir, quando não pode abrir. Se você não seguir uma convenção coletiva, se você não seguir sindicato, acaba que você vai ficar para trás dos outros colaboradores, dos outros funcionários, certo? Então, assim, não sou obrigado a pagar o sindicato, mas eu também tenho que seguir ele. Até porque se eu não seguir ele, eu vou estar fazendo alguma coisa errada. Só que, aproveitando que você falou sobre essa parte de sindicatos, uma das atualidades que a gente está esperando para esse ano e até 2024 é a volta da contribuição sindical.
já está sendo discutido no Congresso a obrigatoriedade das empresas voltar a se filiar a sindicatos. E isso vai impactar todas as empresas, né? Muito importante, né? Porque a gente via a grande dificuldade das pessoas aceitarem os sindicatos, né? E agora, se for obrigado, não tem o que falar, Não tem né? o que falar. Fora que as pessoas, o que elas acham, né? Que sindicato é só para quando eu vou demitir o funcionário, que eu tenho que ir lá homologar. Que nem tem mais, Que né? nem tem mais isso, né? Hoje é Então, pelo assim, aplicativo. exatamente. Mas não é só para homologar uma rescisão como era de costume. É para várias outras coisas. Às vezes a gente tem uma CLT que define algumas não, quase todas as nossas medidas, mas a convenção coletiva ela estabelece algumas saídas, algumas coisas extras. Por exemplo, funcionário se acidentou e tem estabilidade de 1 ano. Beleza. Mas tem que olhar a convenção coletiva. Vai que a convenção coletiva fale que ele tem estabilidade de 2 anos. Então ele vai ter que seguir a convenção coletiva. Porque a empresa, ela tem que fazer uma forma que o empregado, mesmo que seja em uma situação complicada como essa, ele não saia perdendo. Ah, entendi. Então, assim, é tudo aquela questão. Se você se coloca a entender o que é que aquele sindicato, o que é que aquilo vai ajudar você, principalmente, vamos dar um exemplo, eu sou funcionária de alguém, né? Muitas vezes a gente acha que é só pagar, mas o sindicato, ele tá ali para buscar os meus direitos, né? Exatamente. Eu recebo algumas dúvidas de alguns colegas na área de departamento pessoal, justamente desse sentido, tipo, funcionário vai fazer isso, 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 na CLT define isso, o que é que eu faço? E é uma frase que todo mundo fala, olha a convenção coletiva, o que é que a convenção coletiva fala? Porque se a CLT ela fala alguma coisa, você também tem que comparar com a convenção coletiva. Não que a CLT ela não seja as leis magnas, né? O principal. Mas existem alguns pontos na convenção coletiva que são superiores a esse tipo de lei. Então é sempre interessante a gente trabalhar com os dois. Eu tenho a CLT de um lado, eu tenho a convenção coletiva daquela empresa do outro, para que ambos trabalhem juntos. Tanto é que quando tem a questão do feriado, né? Você vai até liga para o sindicato, muitas vezes, entra em contato, né? De alguma forma, para poder saber o que é que eles já colocaram lá que vocês precisam fazer, né? Exatamente. E como tá com essa promessa da contribuição sindical voltar até 2024, muitos sindicatos hoje já estão atuando de forma muito ativa. Por exemplo, feriados. Alguns sindicatos, eles estabelecem que feriado X é feriado e não pode abrir. Só pode abrir se você fizer um acordo com eles. E acabam que nessa data do acordo, eles acabam fazendo fiscalizações e multando as empresas que não entraram em acordo. Então, assim, eles já estão mostrando sua força para que um futuro bem próximo, segundo as promessas, esse tipo de trabalho seja mais visto e mais aplicado. Falando no lado do empreendedorismo, é um mal que veio para o bem. Tipo, passaram um tempo aí, sem ser obrigado, viram que precisavam se colocar mais à disposição, mostrar quais são os benefícios que ele traz, porque todo mundo que tinha um negócio tinha esse pensamento, que na verdade, meu Deus, nem vou citar aqui os sentimentos, mas não era tranquilo ir para sindicato fazer rescisão, não era. Eu nunca fiz nada de sindicato, assim, uma homologação em sindicato, mas assim, eu tenho colegas que quando falam em rescisão, lembram do sindicato e falam que era um terror. Mesmo porque, gente, não que aquela pessoa que foi lá, não que às vezes que eu fui lá, eu tava tentando enganar, mas era situações, era exigências que não tava nem não tinha sido solicitado, que não estava ali na legislação, porque possivelmente estaria lá na convenção que passou, isso, ou que a gente não observou, isso. E se fazia um sentimento de terror, sendo que ninguém estava querendo enganar ninguém, mas parecia que estava todo mundo aterrorizando ali naquele movimento. Gente, pelo amor de Deus. E às vezes o empreendedor, ele nem sabia o que fazer, né? E aí vai aquela falha de o empreendedor ele não conhecer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? Até porque ele tem que ter conhecimento, não um conhecimento aprofundado sobre o assunto, mas o básico, até para ele poder questionar, até para ele poder cobrar a outra parte sobre aquilo acontecido. Eu só me lembro... Eram uns carimbos assim.
Era tanto da folha, tanto do carimbo, que você ficava zonzo e olhava aquilo e dizia, meu Deus do céu, sabe? E uma rescisão, que seria algo simples, se tornaria num monstro. E, meu Deus, gente, graças a Deus isso passou. Essa é uma fase que você não passou, mas eu passei. Eu sei que fase é essa, tá? E eu não desejo pra ninguém. Hoje tá tudo pelo sistema, né? Tudo online, Tudo. muito digital. A pessoa vai no aplicativo e faz lá a solicitação da própria rescisão. Não sei se eu fui demitido. Olha na sua CTPS digital. Lá vai ter informação se você foi demitido ou não. Não sei se a minha carteira tá registrada. Olha na CTPS digital. Lá vai ter informação se você está admitido ou não. Lá tem gráfico dizendo quais são os seus salários. Lá informa quando você tem algum tipo de afastamento, seja por férias ou por algum tipo de acidente. Lá tem tudo. É um livro na sua Os mão, impostos, gente. né, se estão sendo recolhidos direitinho. Tem os aplicativos para cada imposto. Então, não tem como você falar assim, eu não sabia, eu não sei. Não tem, gente. Está tudo digital hoje. E não é uma coisa que exige que eu tenha um conhecimento aprofundado para saber. Não, é bem básico, muito tranquilo tudo. E aqui, né, Alisson, frisando que não é a favor do fulano ou do ciclano. É tanto para beneficiar o empresário como para beneficiar o colaborador, né? Isso, entender que assim como o empregado ele tem os seus direitos, a empresa também vai ter os seus. Então é saber dosar e saber que ambas as partes. A gente não fala nem o termo de sair perdendo. Não tem como sair perdendo. Se a empresa cumpriu tudo que está na CLT, tudo bem direitinho, o funcionário também cumpriu, dá para fazer uma rescisão tranquila sobre isso. Entendi. Ainda falando de atualizações, esse ano a gente veio com uma mais forte ainda, não foi? O terror. Eu digo que é um terror porque havia sim a promessa, né, dessa nova atualização. Ela foi até postergada um período, era para ter iniciado ano passado, não iniciou, graças a Deus. Mas agora iniciou em janeiro. E eu estou falando da Saúde e Segurança do Trabalhador, o SST, que iniciou a obrigatoriedade agora em janeiro de 2023 e já tem muita gente assustada, já tem muita gente sendo notificado, porque a gente acreditou, eu falo assim, população, né, empreendedores, que não seria cobrado, que seria só mais alguma coisa para assustar, enfim, mas está acontecendo, né? Tem multa? Tem multa, sim. Eita! E como é que tá funcionando, Alisson? Quais são as obrigações? O que é que a gente precisa saber como básico? Pronto, como básico, vamos lá. Entender que todas as empresas que possuem funcionário, ela tem a obrigação de fazer esse envio, tá? Se eu não tenho funcionário, preciso fazer esse envio de obrigações? Não. Não tenho funcionário, você não tem ninguém registrado, não precisa fazer. Agora, a partir do momento que você tem um funcionário registrado, aí você vai ter que fazer a saúde e segurança do trabalhador. E inicialmente, como é que funciona? Você vai ter que enviar as cargas iniciais, que são as informações iniciais da empresa. Saber se a sua empresa ela tem risco, se ela tem insalubridade, se o ambiente que o funcionário trabalha, ele tem algum tipo de formas nocivas, né? Que eles usam esses termos. Ou seja, que pode acarretar algum tipo de doença ocupacional, enfim, que possa levar o funcionário a algum tipo de perigo. Essas são as cargas iniciais, que é demonstrar como é que a empresa está para o funcionário. Minha empresa não tem nenhum risco. O que é que eu faço, Alisson? Você vai ter que emitir uma declaração provando que a empresa não tem nenhum risco. Mas para isso precisa de um profissional. Exatamente. E o profissional que nós estamos falando aqui não é contador, não é enfermeiro, não é advogado. É um técnico de segurança do trabalho, um médico do trabalho. É ele que tem o conhecimento para emitir esse tipo de relatórios e enviar diretamente para a Receita Federal. Alisson, não enviei. E agora? Infelizmente vai ser multado, né? Porque a partir do momento que você tem uma empresa e essa empresa ela não está sendo enviada as informações, a Receita Federal já está lá sinalizada, fulano X não enviou, vou aqui mandar um comunicado para ele, né? Para ele ficar feliz. E assim vai acontecendo. E não é só essa parte inicial, né? É só mandar a informação principal, que como é a empresa, e pronto. Existe um trabalho de formiguinha mesmo, de todo mês você analisar se você é ou não obrigado a fazer alguns outros tipos de envios. Por exemplo, vou contratar a Joyce para trabalhar comigo na minha empresa, certo? A partir do momento que eu vou contratar a Joyce, ela vai ter que fazer um exame médico para saber se a Joyce está apta a trabalhar ou não na minha empresa. Esse exame médico, antigamente,
você fazia numa clínica, pegava o ASO, né, o famoso ASO, e guardava na sua gaveta. Até o ano que vem, quando você vai renovar. E, assim, quando renovar, né? E isso não acontece mais, gente. Fez o ASO do funcionário, tem um prazo. Você tem até o dia 15 do mês seguinte para enviar essa informação. Não enviou? ASO, como é que eles vão saber que eu não enviei? Gente, a partir do momento que eu boto que a Joyce começa a trabalhar comigo, eles já estão esperando que dia 15 do mês seguinte essa informação esteja lá do ASO. Passou dia 15, a informação não está lá, não se preocupem, eles vão mandar notificação. Hoje, esses são os benefícios, né? É o cruzamento. É o cruzamento. Quando a gente fala que tá tudo digital, gente, é porque tá tudo digital. Uma coisa vai alimentar a outra. Como eu falei aqui, eu vou admitir a Joyce, então automaticamente lá na Receita vai sinalizar: empresa X está contratando funcionário Y, prazo para entrega do ASO até tal dia. Passou esse dia e o ASO não chegou lá, a informação do ASO não chegou lá na Receita, é multa. Porque ele não cumpriu o prazo. Qual é a média, Alisson, dessas multas? A gente tá falando de alguns mil, né? Depende do porte da empresa, né? Pode quebrar uma empresa, né? Pode. E essas multas, elas são por funcionário. Aí você bota na calculadora para medir quanto é que vale a sua empresa, né? Custa você mandar um ASO, fazer o programa de saúde e segurança direitinho para que você não tenha nenhum tipo de problema, né? Ou custa você realmente correr o risco de levar uma multa? E aí, gente, eu vou pro lado do empreendedorismo. Isso. Por quê? Às vezes o empreendedor chega e diz assim: ah, mas eu não posso fazer esse investimento. Eu não tenho esse dinheiro. Gente, se você tem um negócio, você precisa organizar e fazer com que ele se pague. Se você não está tendo dinheiro para andar regular, para poder andar conforme a legislação, para pagar seus impostos, para poder fazer a admissão dos seus funcionários, para que eles não fiquem ali sem carteira assinada, passar por esse processo, você tem que rever o negócio em si. Porque você, na hora que você disse, vou ter um negócio, você tem que assumir as responsabilidades de um negócio. E o que o Alisson tá falando é exatamente isso. Se você sabe, mas é pro governo, ele não sei o que, ele complica, ele quer mais dinheiro. Não, ele está cruzando informações para gerar qualidade de vida para você, até para você, quando eu falo empreendedor, você, que é empreendedor, e para o seu funcionário. Por quê? Porque se acontecer algum problema, você está ali, com tudo respaldado, tudo feito conforme a legislação, e você vai poder se defender, assim como o seu colaborador também vai poder se defender. A gente traz até alguns casos específicos sobre esse assunto, né? Mas então é só se eu tiver funcionário que eu vou fazer isso. Então eu não vou admitir. Vou contratar todo mundo avulso aqui, todo mundo vai trabalhar avulso na minha empresa. Ou meio. Tudo bem, beleza, mas aí eu contratar avulso possa acontecer, que ninguém sabe, gente. A gente tá passivo pra tudo, né? Vai acontecer que esse funcionário, por algum descuido, se acidente. Como é que esse funcionário vai dar entrada no INSS? Não, mas eu trabalho pra Joyce há 5 anos aqui, mas é 5 anos avulso. Sem nenhuma contribuição pro INSS. Então, assim, virou uma bola de neve ainda muito maior. Você não seguir o que a legislação está pedindo. E aí, você vai possivelmente para a justiça, né? Porque isso é fato. Por quê? Porque aquela pessoa que se acidentou, ela tem direitos. Sim. E ela precisa ser respeitada com os direitos dela. Se ela não pode, se ela tem que passar 6 meses sem trabalhar, não é justo que ela vá trabalhar à força, mesmo sem conseguir, prejudicando ainda mais a saúde dela. Não tem como, em muitos casos nem tem como. Então, assim, se você não der os benefícios tirando do seu bolso, ela vai para a justiça e muitas vezes, mesmo você dando os benefícios, ela vai para a justiça. É uma bola de neve. Uma bola. Fica muito caro. É muito caro. Né? Gente, é muito caro ter um funcionário, você manter um funcionário? Mas é muito mais caro você não ter uma gestão disso. Por isso que isso volta para os negócios. Se você aprende a gerir o seu negócio, se você aprende sobre impostos, despesas, controle, preço, tudo isso vai refletir o quê? Na estrutura desse negócio. E as pessoas fazem parte da estrutura. Tanto os seus salários como os impostos são obrigações que a gente precisa seguir como donos e donas de negócio. Né? E algumas coisas não mudaram, né? Com a chegada da obrigatoriedade da saúde e segurança do trabalhador, por exemplo, muitas coisas ainda não mudaram. Questão de acidente de trabalho, o famoso CAT,
Quem nunca ouviu falar do CAT, né? Ah, me acidentei, tem que fazer um CAT. Continua da mesma forma. Se acidentou, tem que fazer a comunicação, né? E a comunicação é de um dia após acontecer isso. Então, assim, são informações que têm que ser enviadas de forma muito rápida. E se por acaso, Deus me livre, acontecer um óbito, né? Uma morte, a comunicação do CAT, ela é imediata, ela tem que ser feita no mesmo dia. Isso aí, se não cumprir, é mais multa. É andar na linha. E aí, Alisson, relata que, por isso, você, dono, se você for dona, ou pense em ser dona de negócio, dono de negócio, empresário, você precisa entender que precisa de especialistas, pessoas que você entenda que ela tem esse conhecimento e vai trabalhar conforme a lei. Exatamente. Se você não tem tanta jogo de cintura para lidar com esses assuntos, né? É interessante sim que você entenda o básico, até para que você conheça aonde você está pisando, né? Mas se você não tem um conhecimento suficiente para executar esse tipo de serviço, esse tipo de atividade, não fique resguardado de confiar na fé, de confiar que nada vai acontecer, né? Procure um profissional, porque ele tem um conhecimento suficiente para lhe ajudar. Gente, e quando o Alisson fala de profissional, é uma pessoa habilitada com conhecimento suficiente para poder fazer aqui essa atividade, o que você precisa, de forma correta. Correta. Não é só enviar, é só fazer de qualquer jeito. Não. Por que a gente fala isso, né? Como contadores, a gente escuta muito essa questão, fulano é mais barato, ciclano faz de graça, o meu primo faz para mim, o meu irmão que um dia trabalhou com isso vai fazer. Gente, você aceita colocar em risco o seu CPF, porque está vinculado a um negócio, o seu CNPJ, e a vida das pessoas que estão ao redor. Quando eu falo pessoas, são dos seus colaboradores, são da sua família, porque se você quebra a sua empresa simplesmente porque você tentou ou economizar, sim, ou não sei qual o motivo, mas não trabalhou da forma correta, você é totalmente responsável pelos seus resultados. Exatamente isso, Joyce. Totalmente responsável. Né? Então, assim, seguir o que a legislação, a gente vê muita pessoa dizendo assim, mas o imposto aumentou, o INSS aumentou a alíquota, e não sei o que aumentou, a cobrança tá assim, a cobrança é o governo, é o ciclano. Não, gente, é um negócio. Se você tá no Brasil, se você tá nesse país aqui, você tem que fazer o quê? Seguir as regras. E se a gente analisar, ela não vem com esse critério de, eu vou te punir, eu vou com a faca, né? Ela não vem fazer isso. Até porque, te cortando um pouquinho, Joyce, algumas das mudanças, eu acho que a maioria das mudanças que vem acontecendo, elas sempre passam por um período de teste, né? Ou seja, os primeiros 6 meses eles não vão multar ninguém, eles não vão fazer nada, é uma parte educacional. Eles querem que você comece a aprender. Mas chega um momento que para a parte de ensinar e eles começam a cobrar, né? E a parte de saúde e segurança do trabalhador é da mesma forma. Começou a obrigatoriedade agora em janeiro de 2023. Mas esse assunto tá desde 2022, né? E a gente tem casos, casos verídicos, de a gente ter passado o comunicado, de ter conversado, de ter explicado como é que ia funcionar, e simplesmente as pessoas acharam assim, beleza, quando começar, eu começo a fazer, né? Mas podia ter feito isso com antecedência, né? Podia ter começado mais cedo, entender como é que ia funcionar, para quando começar mesmo para valer, você já tá todo tranquilo, né? E lembrando que a demanda e oferta, né? Quando se apressa todo mundo para fazer a mesma coisa naquele tempo, o que acontece? Você vai pagar mais caro. Já chegou assim, na época não tinha um profissional, né? Hoje, você for atrás para alguém fazer, se eles estiverem desocupados, eles pegam. Porque eles também não conseguem pegar e ajudar todo mundo. Porque a principal, que é a parte de envios iniciais, é uma papelada muito grande. Então, assim, acabou que muitos casos que a gente viu durante o cotidiano não estavam mais pegando porque não tinha como dar conta, né, do serviço. E acaba porque todo mundo, o mal do brasileiro, deixou para fazer de última hora. E aí você tem que pagar ao valor que o outro tá pedindo, porque é só ele que tem para te atender. Exatamente. E aí a gente até falou, Joyce, em um outro podcast sobre isso.
Alice, mas para que eles querem saber essa informação de saúde e segurança do trabalhador? Você lembra? Lembro. Pronto. A Receita Federal, elas querem saber, o INSS, a Previdência, eles querem saber quem serão os próximos aposentados do nosso país. Né? Então, eles precisam entender se aquele funcionário, a Joyce é minha funcionária, eu fiz a parte de saúde e segurança do trabalhador direitinho, chegou na idade dela, ela vai se aposentar. Quando chegar lá no INSS, como é hoje, você leva 1 trilhão de papéis, né? Para provar o que você trabalhava, para provar o que era o ambiente que você trabalhava. Hoje, não. A previsão é que quando você vai se aposentar, toda essa informação já esteja no INSS. Então, ele já vai saber que a funcionária X trabalhou na empresa tal, ela trabalhava em um tipo de atividade que era nociva à saúde dela, ou ela merece uma aposentadoria especial por conta da atividade que ela realizava. Então, assim, tudo isso é de uma forma digital. Até para evitar que, quando você vai se aposentar, eu não tenho essa informação. Se você não tem essa informação, infelizmente eu não posso lhe ajudar nesse momento. Sendo de forma digital, toda essa informação ela já está na Previdência e já vai resolver muitos problemas. E com base nesse cruzamento que está sendo feito, né, Alisson? É daí que se tira as informações para fazer os planejamentos do próprio país, né? Exatamente. Da questão de atualização de legislação. Atualizar a tabela do INSS, se vai ou não aumentar o valor da contribuição, entender qual é a faixa do imposto de renda, que esse ano também já teve uma atualização. Então, por aí vai. Alisson, voltando aqui, as dúvidas aqui frequentes. Como é que eu faço para saber quanto tempo falta para que eu me aposente? Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante, né? Por conta que é sempre uma dúvida muito crucial, a pessoa entender quanto tempo eu falta para me aposentar, enfim. Existem vários tipos de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição. Essa informação você pode estar verificando, né, diretamente no portal, no aplicativo Meu INSS. Aquele aplicativo que você olha a contribuição, se foi pago ou não. No mesmo aplicativo lá tem simulações de aposentadoria. Quanto tempo você já contribuiu, quanto tempo falta para você contribuir para se aposentar por contribuição. Aparece lá, quanto tempo você tem a sua idade, quanto tempo falta para você se aposentar por idade. Então lá tem várias simulações que você vai analisando e vai identificando qual a melhor forma de você aposentar. Mas essa informação, como é que ela chega lá? Pela empresa. A empresa, no seu fechamento mensal de informações da parte trabalhista, né? Essas informações que a empresa ela envia para o Ministério do Trabalho, que ela envia para o E-Social, ele chega diretamente nessa parte. E é daí que tira-se as simulações de aposentadoria. Interessante. De fato, isso é uma dúvida muito recorrente. E aí, então, eu entendi que eu mesma posso ir lá no aplicativo INSS e fazer a minha simulação para saber. Exatamente. Legal. Isso dá bastante liberdade, né? Porque normalmente a gente nunca sabe quanto tempo tá faltando e fica... Antigamente, tinha-se aquela ideia de você levar a sua carteira de trabalho, a azulzinha, para um advogado trabalhista, para que ele possa fazer o cálculo manual, né? Para entender... Hoje não, hoje lá no aplicativo você já tem mais ou menos a noção de questão de aposentadoria e lá no aplicativo você também pode solicitar a parte da aposentadoria, caso já esteja disponível. Gente, esses são os benefícios dessas atualizações dos aplicativos, né? Isso. Porque tudo hoje está cruzando e o mais importante, a informação está na palma da nossa mão. Qualquer pessoa hoje você não precisa, eu preciso do advogado X, eu preciso do contador tal. Não, você precisa saber o caminho que vai te levar àquela informação. E muitas vezes está nos aplicativos que já foram disponibilizados, né, Alisson? Exatamente. E estão em constante melhoria, né? A gente já falou sobre a CTPS digital. Mês passado, no mês de abril, houve uma atualização da CTPS digital para melhorar alguns pontos. Então, assim, todos os aplicativos que estão sendo lançados, que estão sendo usados, eles estão em constante melhoria para ajudar também os colaboradores, a população em si, a entender melhor sobre o assunto. Verdade. Semana passada não, mês retrasado, alguns meses atrás, alguma coisa assim, eu fiz ajudando junto com você, né, uma pessoa que precisava fazer, você faz vários, mas eu faço com menos frequência, ajudando uma pessoa a fazer a sua solicitação de seguro-desemprego no aplicativo. Então, assim, é tão atual que a pessoa diz assim, não vai dar certo, não é possível. E
E a gente fica maravilhada com toda essa mudança. Sim. Porque eu já acompanhei casos de pessoas que trabalhavam 20 anos numa empresa, que triste, quando foram se aposentar, não estavam com carteira assinada. Recentemente, conversei com uma pessoa próxima a mim, ela disse, eu vou pegar o PIS, porque eu me aposentei, eu assinei a primeira vez no ano tal. Aí a gente foi lá, baixou a carteira dessa pessoa, quando foi olhar, meu povo, Não tinha nada. não tinha sido assinado. A pessoa pegou a carteira dessa pessoa próxima a mim e carimbou. E ponto. Ponto. Só que prejudicou a pessoa no futuro. O quê? Hoje a pessoa não pode tirar o seu PIS, ela teria o tempo de retirada do seu PIS, PASEP. Não pode. Por quê? Porque aquela outra pessoa não agiu com honestidade, entregou apenas um documento para a pessoa para enganar muitas vezes. Não sei se foi por maldade, não quero saber também. Mas, gente, hoje isso não existe mais. Então, você que hoje precisa baixar esses aplicativos, precisa entender sobre eles, agradeça. Porque muitas pessoas no passado foram enganadas, ludibriadas e outras coisas mais, por não ter essa informação tão fácil como hoje nós temos, né? E o colaborador talvez tivesse executado, né? Dado sua vida pela empresa, né? E infelizmente ele foi enganado nessa história. Meu Deus, eu penso assim, até conversando com essa pessoa, ela disse, se eu pegasse a fulana, eu dizia, fulana, você... E como eu já falei várias vezes, é uma via de mão dupla, gente. Empresa, colaborador. Se a empresa cumprir tudo direitinho e o funcionário também, não tem nada para dar errado, só sucesso. Exatamente. Gente, olha aí o tanto de novidades que tá vindo aí, ainda vem mais, viu? A gente volta ainda, né? Com Ainda muita atualização. Ainda volta. Você tá pensando que o mundo trabalhista é fácil? É, Alisson? É, não. São dias de luta. É um mundo, gente, mas são atualizações que a gente está trazendo aqui para você tá acompanhando o seu histórico, como você vai aproveitar isso no futuro, né? E quem vai vindo aí também vai aproveitar todos esses benefícios. Se você gostou dessas atualizações aqui, trabalhista com o especialista Alisson Matheus, que é um fofo no setor pessoal, você precisa continuar a acompanhar os nossos próximos episódios. A gente te espera, tá certo? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.